Olá, amados irmãos e amigos da TV Caminho Livre, graça e paz. Eu gostaria de, antes de iniciarmos mais uma análise de um assunto bíblico, gostaria de agradecer a participação de todos aqueles irmãos e irmãs, amigos e amigas de todo o Brasil e de todo o mundo, né? Tem entrado em contato conosco, para quem o nosso trabalho, o nosso ministério aqui tem surtido muito efeito, tem produzido frutos maravilhosos nas vidas dessas pessoas que têm acompanhado o nosso canal e que têm recebido bênçãos através do estudo da Bíblia, através do estudo da Palavra de Deus. Em especial, gostaria de mencionar agora o meu irmão e amigo Paulo, lá do Rio Grande do Sul, da cidade de Caxias do Sul. Ele é caminhoneiro. Hoje tive a oportunidade de conhecê-lo, né? Jantamos juntos hoje aqui em Goiânia e ele fez questão de dar uma estacionada aqui em Goiânia para nos conhecer pessoalmente. Foi uma alegria enorme ter conhecido meu amigo e meu irmão Paulo, lá do Rio Grande do Sul. Ele é um ex-adventista e hoje comunga juntamente conosco dessa fé maravilhosa nesse evangelho puro e simples do Senhor Jesus. Gostaria de agradecer também e fazer uma menção especial a um comentário e algumas participações do nosso irmão Bruno de Aguiar. O Bruno, num dos seus comentários a um dos nossos vídeos aqui, nos descreveu de forma bem objetiva um pouco da sua experiência enquanto adventista. Ele foi professor do UNASP, Campus 1, fez questão de deixar isso registrado aqui na seção de comentários da TV Caminho Livre. Teve um avô jubilado na obra, provavelmente como pastor, ele não citou. Mas o que me chamou a atenção nos comentários do Bruno, especialmente nesse comentário do Bruno de Aguiar, é que quando o Bruno me ouviu aqui na TV Caminho Livre afirmar que nós não estamos aqui com o intuito de fundar uma nova igreja, uma nova organização religiosa, que nós aqui na TV Caminho Livre, nem eu, nem o Elias, nem o Roberto, nenhum de nós irá assumir aqui um compromisso de pedir dinheiro para você que nos assiste, para vocês todos que nos assistem. Então, Bruno de Aguiar, ao me ouvir falar aqui que nós não vamos, jamais vamos pedir dinheiro aqui no canal, não é essa a nossa intenção, ele, segundo depoimentos dele mesmo, ele ficou um pouco chateado porque ele gostaria de contribuir com a permanência do canal TV Caminho Livre aqui no YouTube. Canal que, segundo ele está seguindo há 4 meses. Bruno, eu confesso a você que fiquei emocionado com seus comentários. Comentei com Elias, comentei com o nosso irmão Paulo, comentei com o Roberto. E que isso é coisa de Deus, né, o Bruno? Isso é coisa de Deus. Você que nos sugeriu aí, inclusive, abrirmos uma conta no PayPal, para que nós pudéssemos receber contribuições de todas aquelas pessoas que estejam interessadas em ajudar a fazer com que esse canal permaneça. Mas eu quero te dizer uma coisa, Bruno. Este canal está no ar enquanto Deus achar que ele deve estar no ar, que ele deve ficar no ar. E se esse canal não puder permanecer no ar da forma como ele está, da forma como ele começou e da forma como ele está se desenvolvendo, meu querido irmão e amigo Bruno, eu acho que aí é uma evidência de que Deus não quer que a gente permaneça mais no ar. É por isso, meu irmão e meu amigo Bruno, que eu digo a você o seguinte: nós não vamos pedir nenhum tipo de contribuição para quem quer que seja, mas ficamos profundamente agradecidos, eu fiquei profundamente feliz ao ler esta sua observação, este seu comentário
e esta sua proposta. Fiquei muito feliz, roguei a Deus por você e tenho orado por você. E que Deus continue abençoando o nosso canal para que ele permaneça no ar, não é? Para que a gente continue expondo a Bíblia, expondo esse evangelho maravilhoso do Senhor Jesus, de forma gratuita, como o próprio Senhor Jesus nos instruiu. De graça recebestes, de graça dai. É com esse espírito que nós estamos aqui na TV Caminho Livre, semeando as sementes gloriosas desse evangelho maravilhoso, o evangelho da graça do nosso Senhor Jesus. Muito obrigado, viu, Bruno? Que Deus continue abençoando você e sua família. Que Deus abençoe você nos seus projetos. Que Deus continue iluminando a sua mente, te dando capacidade para entender cada vez mais a vontade de Deus através do estudo de sua palavra. Tá bom, meu irmão? Grande abraço. Saiba que você já é um dos nossos aqui na TV Caminho Livre. Tá bom? Tá bom, Bruno? Bom, gente, no vídeo passado, eu gravei esse vídeo mais cedo, falei sobre o sábado. É um assunto que eu não gostaria de citar aqui, porque eu sempre soube que no momento em que eu citasse alguma coisa sobre o sábado aqui, as pedras iriam chover, né, em abundância sobre mim. E realmente isso aconteceu, né? Mas em função de muitas pessoas estarem em dúvida com relação a esse assunto, e as pessoas que têm assistido aos nossos vídeos, as pessoas que têm nos seguido aqui na TV Caminho Livre, muitas delas têm questionado qual é o meu posicionamento a respeito do sábado. E como eu no meu primeiro vídeo fiz uma menção, uma rápida menção à questão do sábado, muitos me criticaram pelo fato de eu ainda afirmar aqui, de eu ter afirmado que acreditava no sábado, mas não da forma como eu acreditava antes, né? Não da forma como os adventistas do sétimo dia creem. Adventista do sétimo dia é tão engraçado que eles acham que eles são o povo do sábado na Bíblia, né? Eu queria que um adventista do sétimo dia me provasse que eles são o povo do sábado na Bíblia. O povo do sábado na Bíblia é o povo judeu, é o povo hebreu. Adventista do sétimo dia acha que o povo do sábado na Bíblia são eles. É engraçado isso, é muito interessante esse negócio, né? Adventista do sétimo dia é tão arrogante, tão prepotente, tão altivo, né, nas suas pretensões, que se acham o povo do sábado na Bíblia. Quanta ignorância, quanta burrice, quanta patetice em pensar assim desse modo, né? Mas eu gostaria de rever e relembrar alguns pontos que eu citei no meu estudo anterior sobre o sábado. Por exemplo, eu afirmei aqui que o sábado, através de Marcos 2, 27 a 28, não existia no céu enquanto mandamento. Não existia. Isso é um fato. Fato a partir de qual texto bíblico? Marcos 2, 27 e 28. Quando Jesus diz que o sábado, o sábado foi feito por causa do homem, ou seja, por causa da humanidade, e não o contrário, né? E não o homem por causa do sábado. Ou seja, o sábado não existia. O sábado não existia. O sábado foi um presente de Deus para a humanidade que ele havia criado e posto lá no Éden. Então eu afirmei isso aqui, com base na palavra de Deus. Aí vem os adventistas me crivarem de balas e pedras, né, e espinhos, tentando desfazer o que a palavra de Deus diz. Não havia sábado na dimensão de Deus, até porque Deus não tem nada a ver com cronos, ou seja, com o tempo. O tempo ele criou quando ele criou a terra. Onde Deus está, não pode haver contagem de tempo. Não pode. Onde Deus está, não há tempo. Não há tempo. Não havia necessidade de sábado no céu. Adventista é muito engraçado em querer afirmar um negócio desse, né? Contrário ao que Jesus diz em Marcos 2, 27 e 28.
Quem criou o sábado no Éden foi Cristo, eu afirmei isso. O sábado foi estabelecido para benefício do homem, eu fiz essa afirmação aqui. O sábado não era um fim em si mesmo, ou seja, não constituía um fim em si mesmo. O sábado foi estabelecido no Éden como dimensão de uma bênção alcançada, de graças alcançadas, de dons alcançados, e não de bênçãos por alcançar. Não de graças por alcançar, não de dons por alcançar. O sábado, Deus nos deu o sábado para chancelar, para fechar com chave de ouro todo o mundo perfeito, a humanidade perfeita que Ele havia criado. Então, eu disse aqui também que o sábado, lá no Éden, quando Deus cria o sétimo dia, Ele o cria já com um propósito estabelecido de antemão de fazer com que o homem vivesse em estado sabático, numa condição sabática. Enquanto o homem obedecesse a Deus, não comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem viveria em estado sabático, em condição sabática. Eu disse isso e afirmo e reafirmo agora. Foi por isso que Deus deu o sétimo dia para a humanidade lá no Éden, quando não havia ainda pecado. Não havia pecado. Portanto, um argumento que nós trabalhamos aqui é o seguinte: presta atenção, hein? Se o sábado foi estabelecido num tempo em que não havia pecado, é porque não era condição de perfeição. Sábado nunca foi condição de perfeição, mas a sua maior evidência, a maior evidência de que tudo que Deus criou era perfeito, inclusive a humanidade era perfeita, foi o sábado. Deus então entrega o sábado para a humanidade como quem diz o seguinte: olha, estou inaugurando aqui uma filial do céu aqui na terra, entrem no meu descanso, gozem, desfrutem de tudo. E foi essa a intenção de Deus em nos dar o sábado, em dar o sábado para a humanidade lá no Éden. Antes disso não havia sábado, porque antes disso não havia humanidade. Não é difícil entender isso. E eu não vou ficar aqui agora batendo em ferro frio, tentando convencer os adventistas do sétimo dia que insistem em ver este canal aqui, sabendo que aqui eles não terão vez. Aqui adventista do sétimo dia não vai ter vez hora nenhuma. Tá entendendo? Então, olha, adventista do sétimo dia está dispensado aqui. Então não vou ficar malhando em ferro frio, não vou ficar aqui, perdendo tempo com o adventista do sétimo dia, não. Eu estou aqui de forma livre, e responsável, abrindo a palavra de Deus para quem tem o interesse de conhecer a palavra de Deus. Bom, voltando ao sábado, portanto, o mandamento do sábado não pode ser entendido como condição de perfeição ou condição de salvação, e sim de que justamente por não termos mais condições de salvar-nos ou de alcançar a perfeição por nós mesmos, é que o sábado, aponta para o descanso sabático e redentor de Cristo na cruz. Então, o sábado, ao invés de ser uma condição de perfeição ou de salvação, ele é uma evidência, ele é um sinal de que nós não temos condição de salvar-nos a nós mesmos através da obediência, inclusive do próprio mandamento do sábado. O mandamento do sábado não constitui um fim em si mesmo. Deus não quer que a gente cesse as nossas obras e que a gente no sábado vá para uma determinada igreja, quem sabe lá para a igreja adventista do sétimo dia, e o adore e o glorifique ali, como se isso fosse um fim em si mesmo. Não é essa a intenção, e nunca foi essa a intenção original de Deus. Então veja, o sábado ele deveria ser guardado pelo povo de Israel até o instante em que Cristo morre na cruz. A partir deste ponto, a partir daí, Jesus cumpriu o simbolismo profético do sábado ali na cruz. Porque o sábado apontava para ele. Porque o sábado estava intimamente relacionado, intimamente ligado com as cerimônias do tabernáculo, do templo, do santuário. Eu mostrei isso aqui no meu estudo anterior. Isso foi mostrado aqui. E olha,
Agora eu quero entrar num outro detalhe, porque é um dos argumentos utilizados pelos adventistas do sétimo dia. Argumentos que eu acho simplórios demais. Simplórios demais, mas são eles. Por exemplo, são dois os principais argumentos utilizados pelo adventista do sétimo dia para justificar a guarda do sábado, a exigência da guarda do sábado hoje. O primeiro argumento é quando eles dizem o seguinte: olha, me mostra na Bíblia um texto onde Deus transfere a guarda do sábado para o domingo. E realmente não existe. E como não existe esse texto, onde Deus transfere a guarda do sábado, a exigência da guarda do sábado para o domingo, do sétimo dia para o primeiro, aí ele consegue convencer quem? Quem que o adventista do sétimo dia consegue convencer? Consegue convencer aquelas pessoas que não têm um contato mais próximo com a Bíblia, aquelas pessoas que não têm uma relação comprometida com a palavra de Deus, as pessoas que não estão acostumadas a estudar a Bíblia, as pessoas que não conhecem a Bíblia, não sabem manusear a Bíblia. Os incautos caem nessa balela adventista do sétimo dia. Essa conversa adventista do sétimo dia. Deus me mostra um versículo na Bíblia onde Deus transferiu a guarda do sétimo dia para o primeiro. Me mostre. Né? Com toda a arrogância, com toda a prepotência do mundo. Porque ele sabe que isso não existe na Bíblia. Né? Esse é um argumento simplório. Outro argumento simplório, muitíssimo utilizado pelo adventista do sétimo dia, eu falo, eu digo, eu tenho autoridade para falar, porque eu me utilizava desses argumentos simplórios e bestas, né? É o outro dizendo o seguinte: então me mostra na Bíblia onde é que Deus está anulando ou se desfazendo do sábado. Onde é que Deus então está aí anulando o sábado, né? Abrogando o sábado. Esse era um outro argumento simplório, porque realmente não há. A gente não vai encontrar isso na Bíblia, né? A gente não encontra isso na Bíblia. A gente encontra na Bíblia Jesus dizendo o seguinte: olha, eu não vim abrogar a lei, eu não vim anular a lei, eu vim cumprir a lei, porque sábado é lei. E Jesus veio cumprir, inclusive o quarto mandamento, porque o quarto mandamento apontava para ele morrendo na cruz e restabelecendo o descanso sabático de novo, agora para o seu povo especial, para a sua igreja, para os seus eleitos, para os seus escolhidos. Porque era esse o propósito do sábado, esse era o propósito do sábado desde que o homem pecou lá no Éden. Foi para isso que Deus ordenou que o seu povo, o povo de Israel, guardasse o sábado. Então, a gente não vê Jesus abrogando o sábado, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, a gente também não vê Jesus em nenhum dos evangelhos dizendo o seguinte: olha, obedeçam o quarto mandamento da lei de Deus, guardem o sétimo dia, santifiquem o sétimo dia. Né? A gente não vê isso, a gente não vê Deus, a gente não vê Jesus, replicando, repetindo, reverberando o quarto mandamento da lei de Deus. A gente não vê isso. A gente não vê Jesus fazendo isso em momento nenhum. A gente vê Jesus tentando mudar o conceito de sábado que os fariseus tinham, que hoje é o mesmo conceito adventista do sétimo dia, o mesmíssimo. Adventista do sétimo dia são parte do farisaísmo moderno. Então veja, o mesmo conceito equivocado, errôneo de sábado que os fariseus possuíam no tempo de Jesus, o adventista do sétimo dia possui hoje, no século XXI. O que Jesus queria era corrigir esse conceito equivocado de sábado, essa mentalidade equivocada de sábado. Foi por isso que Jesus disse: olha, eu quero que vocês entendam uma coisa, ponham uma coisa na vossa cabeça, no vosso coração. O sábado foi feito por causa da humanidade, ou seja, para ser benefício da humanidade, não o contrário. A humanidade não foi feita para servir ao sábado, a humanidade não foi feita por causa do sábado, ou seja, o sábado não existia antes da humanidade. E eu sou o Senhor do sábado, disse Jesus. Vocês estão lidando aqui com quem conhece o mandamento, com quem conhece as regras do sábado, porque foi eu que instituí o sábado. Em outras palavras, foi isso que Jesus disse para aquela cambada de fariseus hipócritas, raça de víboras. Fariseus que estão sendo imitados hoje no século XXI por muita gente, inclusive adventista do sétimo dia. Como o adventista do sétimo dia imita bem o farisaísmo do tempo de Jesus, não é?
Outro argumento, aliás, outros argumentos citados pelo Adventista do sétimo dia, no que diz respeito a Paulo. O Adventista vai lá no livro de Atos, pega aqueles textos onde Paulo, aos sábados, pregava lá nas sinagogas dos judeus, e no lugar onde não havia sinagoga de judeu, Paulo saía, como se não me engano, Atos 16, 13, para um lugar à beira de um rio, onde havia tranquilidade e ambiente adequado para se orar, né, para se falar de Deus. Então o Adventista vai ali, né, em Atos dos Apóstolos, né, cita esses textos onde Paulo está ali pregando nas sinagogas dos judeus e dos gentios conversos ao judaísmo, né, aos sábados, e aí pega o incauto, enreda o incauto, aquele que não está habituado a lidar com a palavra, aquele que não sabe manusear a palavra, enfim, são as pessoas às vezes são pessoas sedentas do Evangelho, são pessoas realmente sedentas de conhecer o Evangelho. Aí vem um adventista e enlaça essas pessoas com seus argumentos, né? E a pessoa que não conhece a Bíblia, ela fala, não, é verdade, o que você está falando é verdade, está aqui mesmo. Paulo pregava aos sábados nas sinagogas, ele que fazia tendas, mas no sábado ele estava lá na sinagoga pregando. E aí, adventista do sétimo dia, chega para esses incautos e diz o seguinte, olha, está vendo? Assim como Jesus frequentava a igreja aos sábados, com base em Lucas 4,16, que diz que Jesus frequentava, segundo o seu costume, as sinagogas, aí o adventista do sétimo dia diz, olha, assim como Jesus, Paulo também frequentava a igreja aos sábados. Aí o adventista do sétimo dia tem o disparate de dizer que sinagoga é igual a igreja. Na verdade, eles não estão muito errados, não, porque sinagoga, as igrejas organizadas, institucionalizadas de hoje, se parecem muito com sinagogas judaicas, né? Farisaísmo, legalismo corre solto nesses lugares, né? Então, nesse aspecto, eles não estão errados, não. Mas no aspecto bíblico, evangélico, dizer que sinagoga é igual à igreja é digno de bestas quadradas, imbecis. É isso aí. Evocar Paulo. Olha, se eu fosse adventista do sétimo dia hoje, eu queria correr desse argumento. Eu queria abandonar esse argumento. Eu queria esconder Paulo de todo jeito. Eu não queria evocar o nome de Paulo para defender a guarda do sábado em hipótese nenhuma. Sabe por quê? Sabe por quê que eu não queria? É muito simples. É muito simples. E eu queria ler aqui um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 9, para mostrar para vocês como é simples. Como é simples isso. Eu não teria coragem de evocar o nome de Paulo para defender a guarda do quarto mandamento da lei de Deus, como se esse mandamento estivesse em vigor hoje, fosse condição sine qua non haverá salvação. Pelo amor de Deus, eu queria correr distante de Paulo. Eu queria passar distante de evocar Paulo como exemplo de guarda do sábado hoje. Sabe por quê? Está aqui, 1 Coríntios capítulo 9, versículos de 19 a 23. Acompanha comigo, abra sua Bíblia aí e acompanha comigo. 1 Coríntios 9, de 19 até o 23. Leia com muita calma, com muita atenção, o que o próprio apóstolo Paulo, evocado pelos adventistas do sétimo dia, nos diz a respeito das suas ações, do seu comportamento, da sua prática religiosa. Veja, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus, sábado pregando na sinagoga. Procedi para com os judeus como judeu. Afinal de contas, ele era judeu. A fim de ganhar quem? Os judeus. Ele procedia como judeu por dois motivos. Primeiro, porque ele era judeu também. E segundo, porque ele havia conhecido o Evangelho. E Deus o imbuiu, o incumbiu dessa missão de pregar o Evangelho. Então, veja,
procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar quem? Os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse. Para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse. Não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Então, está aqui uma explicação da boca do próprio Paulo. Por que Paulo, então, ao invés de fazer tenda no sábado, ele ia lá para a sinagoga dos judeus pregarem o evangelho, pregar o evangelho? Ele não ia lá falar de outra coisa a não ser do quê? Do evangelho. Aliás, era por isso que ele foi perseguido por vários judeus, de várias sinagogas, de várias cidades, porque ele ia lá para o terreno dos judeus pregar o evangelho do Senhor Jesus. Isso para os judeus era uma afronta enorme, era uma afronta terrível. Mas por que ele fazia isso? Porque ele se comportava como judeu para ganhar quem? Os judeus. Outra hora ele se comportava como aquele que não tem lei para ganhar quem? Os sem lei. Outra hora ele se comportava como aquele que estava debaixo da lei, debaixo da condenação da lei, para ganhar quem? Os que estavam debaixo da lei. Ele se fazia como fraco para ganhar quem? Os fracos. Ele se fazia como escravo para ganhar quem? Os escravos. Ou seja, Paulo, ele se adaptava às circunstâncias da hora com o intuito sagrado de ganhar todas essas pessoas com as quais ele entrava em contato para o Evangelho. Essa era a preocupação de Paulo. Essa era a preocupação de Paulo. E olha, vamos abrir em Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, já que estamos falando de Paulo, Romanos capítulo 14. Deixa eu ver aqui. Verso 5, verso 6. Romanos 14, verso 5 e verso 6. Diz assim: um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Ora, nós sabemos que o assunto tratado aqui em Romanos capítulo 14, não tinha nada a ver com sábado. Não tinha nada a ver com sábado. No entanto, Paulo evoca o exemplo de pessoas que distinguiam, faziam distinção entre dia e dia, para dizer que, com relação àquelas pessoas que achavam que deveriam comer carne e aquelas que não deveriam comer, para mostrar a elas o seguinte: olha, que para Deus tanto faz como tanto fez. Se aquele que não come carne, ele achar que deve continuar não comendo carne, ok, tudo bem, só que ele não pode julgar e condenar aquele que come. E o que come a carne, seja ela sacrificada ou não, também, tudo bem, quer continuar comendo? Coma, tudo bem, mas não julgue, não condene, não critique aquele que não come. Então, um não tem direito de julgar o outro. Então ele se utiliza do exemplo daqueles que fazem distinção entre dia e dia. Ah, tal dia para mim é santo. Ah, o outro fala, não, para mim tal dia que é santo. Ah, o dia da festa da Páscoa para mim tem mais importância do que o dia
da festa do Pentecostes, né? Então eu guardo a Páscoa, não guardo o Pentecostes, enfim, eu estou dando um exemplo aqui simples, bem simples. Vejam, Paulo era judeu, da tribo de Benjamim, era fariseu. Segundo ele mesmo, segundo depoimentos dele mesmo, ele era uma pessoa que podia ser considerada como irrepreensível, porque era um exímio guardador da lei. Paulo disse isso a respeito de si mesmo, está lá em Filipenses. Né? Então veja, se Paulo, mesmo depois de ter sido alcançado pela graça de Deus, achasse que o sábado do quarto mandamento, ou seja, a lei, o quarto mandamento que pede a guarda do sétimo dia, devesse ser guardada pelos cristãos, fossem eles judeus ou não judeus, gentios, Paulo teria escrito isso, inclusive aqui ele teria escrito isso. Olha, um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Só que tem um detalhe, o quarto mandamento está em vigor, viu? Paulo não deixaria de citar aqui a questão do quarto mandamento. Ele não perderia essa oportunidade e não poderia perder, se ele assim o achasse. Que a guarda do quarto mandamento que pede, exatamente, a guarda do sétimo dia que pede a santificação desse mesmo dia, estivesse ainda em vigor. Paulo teria se utilizado aqui desta oportunidade para falar sobre isso. Olha, com relação aos dias de festa, Páscoa, Lua Nova, colheita, Pentecostes, expiação, não sei o que lá mais, tudo bem. Agora, o sábado não, o sábado tem que ser guardado, o sábado é um dia especial, um dia diferente. Ele tem que ser guardado, tem que ser observado, porque senão ninguém vai conseguir a salvação. Olha, se o sábado fosse condição sine qua non haverá salvação, Paulo teria aberto aqui um parêntese para falar sobre isso. Porque ele está tratando aqui, ele está tratando aqui da questão de fazer diferenciação, de fazer distinção entre dia e dia. E ele está colocando aqui a questão como muito pessoal, muito individual, muito subjetiva. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Ou seja, olha, não fica julgando o outro não, porque você acha que o sábado é mais santo que os demais dias. Não julgue aquele que não acha. É isso que Paulo tá querendo dizer em outras palavras aqui, gente. É isso que ele está querendo dizer. Cada um tem que estar firme, de acordo com a sua ideia, com a sua opinião. Por isso que ele diz aqui no final do verso 14 o seguinte, olha, bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Cada um tenha bem firme em sua opinião, aquilo que ele defende. Tenha bem clara, bem nítida essa questão. Então, esse é um argumento forte, porque Paulo não abre parêntese nenhuma aqui para falar que o sábado era diferente. O quarto mandamento da lei de Deus deveria ser guardado, porque senão não haveria salvação. Paulo não fala isso aqui. Né? Em outra oportunidade, foi com os Gálatas. Gálatas capítulo 4, você vê isso. A discussão agora é se eu sou salvo pela guarda da lei ou pela fé. Essa era a discussão. Porque os Gálatas, que receberam o evangelho de Paulo, né, deixaram-se subverter por alguns lobos devoradores, por alguns falsos mestres e falsos cristãos que se entremeteram no meio deles e vieram lá com outro evangelho, diferente daquele com o qual Paulo havia iniciado eles na vida cristã. Muito diferente. Então Paulo, aqui em Gálatas 4, verso 10, diz o seguinte: guardais dias e meses e tempos e anos. Vocês ainda continuam guardando dias, meses e tempos e anos. Inclusive nesses dias aqui que Paulo se refere aqui, quais são os dias que o judeu guardava? Sábados, todos os sábados, inclusive o quarto mandamento, o sétimo dia, que era, como nós dissemos, nós mostramos, segundo Levítico 23, a primeira festa do povo de Israel.
A primeira festa do povo de Israel era a guarda do sétimo dia semanal. Então, quando Paulo diz que guardais dias, meses e anos, é óbvio que ele está fazendo uma referência implícita sobre o sábado. O sábado está aqui colocado. Só um imbecil para negar isso. Só um imbecilóide. Ou um maquiavélico, cínico, né, que quer torcer a palavra de Deus para manipular a mente dos incautos. E aí ele diz no verso 11, receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Olha, eu estou achando que tudo que eu fiz em prol de vocês, Gálatas, foi em vão, porque eu preguei o evangelho puro e verdadeiro do Senhor Jesus para vocês. Aí vem aqui um lobo devorador, né? Vem aqui um joio desgraçado, uma raça de víbora, e apresenta para vocês um outro evangelho que não é aquele evangelho que eu preguei para vocês, baseado única e exclusivamente na graça do Senhor Jesus, evangelho do qual você se aposta através da fé e não de obras da lei. Eu acho que eu trabalhei em vão com vocês, Gálatas. Então esta é uma outra oportunidade que Paulo teria, se fosse o caso, para reafirmar a questão do quarto mandamento da lei de Deus, se assim ele achasse que o quarto mandamento da lei de Deus fosse condição sine qua non, haveria salvação. No entanto, Paulo também não fala absolutamente nada sobre isso aqui. Ele não fala. E o outro texto, eu já li no meu estudo que eu fiz no próximo passado, mas não custa nada a gente ler de novo. Está aí em Colossenses. Colossenses capítulo 2, versos 8 até o 17. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cristo é Deus também. Também nele estáis aperfeiçoados, viu? Nós já estamos aperfeiçoados em Cristo por conta do que ele fez na cruz. Assim como lá no Éden, estávamos perfeitos quando Deus criou o sábado e deu de presente para nós. Éramos perfeitos lá quando Deus estabeleceu o sábado lá no Éden. Éramos perfeitos. E agora estamos aperfeiçoados em Cristo pela fé. Não que não tenhamos erros, não que não tenhamos falhas, não que não pequemos aqui e ali. Não é isso que Paulo está dizendo. Mas do ponto de vista de Deus, da perspectiva de Deus, estamos sim aperfeiçoados. E porque estamos aperfeiçoados, vivemos num sábado espiritual. Um sábado promulgado pelo Senhor Jesus Cristo, quando ele morre e ressuscita. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. No batismo, nós morremos e ressuscitamos pela fé com Cristo. É por isso que para Deus nós já somos pessoas aperfeiçoadas. É por isso para Deus que nós já estamos vivendo um sábado. Já vivemos no descanso de Deus pela fé. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Não é isso que nós temos dito aqui desde o segundo vídeo da TV Caminho Livre? Não é isso? Que todo mundo que vem a esse mundo aqui vem como morto diante de Deus? E que morto não tem condição nenhuma de fazer nada em favor de Deus, em direção a Deus, em busca de Deus por si mesmo? Não é isso que nós temos mostrado? Não é necessário que Deus então venha até nós mortos e nos dê vida primeiro? É claro, é isso que nós estamos falando. Tendo cancelado, verso 14, olha o que Jesus fez também. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Na cruz. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Escrito de dívidas
que constava de ordenanças, que nos era contrária, ou eram contrárias, nos eram contrárias. Onde foi que Cristo cravou esse escrito de dívida nossa? Na cruz, porque Ele assumiu as nossas dívidas, todas as nossas dívidas com a lei de Deus. Todas as nossas dívidas com a lei de Deus foram assumidas por Cristo. E Ele cravou esse escrito de dívida, de débito, lá na cruz. Isto significa que eu agora estou livre para pecar? Não, não é isso que significa. Não é isso que significa. Isso é outra bobagem adventista do sétimo dia, isso é outro argumento estúpido, imbecil. Ou é 8 ou é 80. Para adventista não existe um equilíbrio, né? O que Cristo está falando não é que eu agora vou viver para transgredir o mandamento de Deus, os mandamentos que estão em vigor. Eu não vivo para transgredir os mandamentos de Deus, os mandamentos que estão em vigor. Eu fui salvo para isso. Fui salvo para isso. Estou vivendo hoje num sábado do Senhor Jesus, numa dimensão sabática novamente, justamente para isso. Não é para desrespeitar a lei, mas é porque a condenação que a lei me facultava, ela não pesa mais sobre a minha cabeça. Cristo a tomou sobre si lá na cruz. É isso que Cristo quer dizer aqui. E olha, no verso 16 e 17, o que ele arremata dizendo? Ninguém, depois de tudo isso dito, Paulo vem e diz, olha, ninguém, pois vos julgue por causa de comida e bebida. Ah, você está comendo uma carninha de porco aí, você não vai para o céu. Quem come carne de porco não vai para o céu. Você está bebendo um cafezinho aí, né? Pois é, beber café é pecado, diz Ellen White. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Sábados. Adventista do sétimo dia diz que essa expressão aqui, sábados, não se refere ao sábado da lei de Deus. Isso aqui é uma referência aos sábados cerimoniais. É ridículo e patético este argumento. Se fosse assim, o que não é, Paulo teria, como eu disse no meu estudo anterior, feito uma observação aqui, olha, o sábado é diferente. O sábado tem que ser guardado ainda hoje. O mandamento, o quarto mandamento, ele ainda tem que ser guardado, porque senão ninguém será salvo. Todo mundo que quiser ser salvo tem que guardar o sábado. É isso. Ora, Paulo era fariseu da tribo de Benjamim. Se Paulo, como fariseu que ele era, achasse que, mesmo depois de convertido, o cristão, pesa sobre o cristão a obrigação de guardar o sétimo dia da semana, obrigatoriamente, porque senão não haveria salvação, Paulo escreveria aqui. Paulo teria escrito isso aqui, deixado isso aqui claro, registrado. E outro detalhe, a salvação já não seria pela graça, e sim pela guarda da lei. A salvação não seria pela graça, e sim pela guarda da lei, especialmente o sábado. Aí Paulo vem no verso 17 e diz, olha, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Isso tem sido sombra, porém o corpo é de Cristo. Ou seja, quem cumpriu tudo isso lá na cruz foi o próprio Cristo. Essas sombras encontraram a sua realidade. Esses simbolismos proféticos encontraram seu cumprimento na pessoa de Cristo. Quando? Na cruz do Calvário. Então ninguém tem o direito de nos julgar, de nos condenar. Muito menos os arrogantes, soberbos e prepotentes adventistas do sétimo dia. Antes de abrir a boca para condenar quem quer que seja por conta da questão do sábado, adventista do sétimo dia devia lavar a boca com sabão. Lavar a boca com sabão, com detergente. Adventista do sétimo dia não tem moral para julgar quem quer que seja, por conta do que quer que seja. Adventista do sétimo dia não tem moral para fazer isso.
é um bando de gente hipócrita. Nem todos são. É bem verdade. Ainda tem muita gente boa lá dentro. Tem muita gente boa. Infelizmente está lá dentro. Mas ainda, a igreja ainda, essa organização ainda possui muita gente boa lá dentro. Eu tenho dito isso aqui. Mas não adianta nada falar isso aqui. Não vou ficar alisando cabecinha de adventista do sétimo dia aqui, não. Não vou ficar alisando, não. De jeito nenhum. De forma nenhuma. Fui enganado durante 26 anos nesta seita de teologia confusa, contraditória e incoerente. E por último eu quero terminar o estudo sobre o sábado. Óbvio que surgirão discussões aqui e ali sobre essa questão, inclusive um imbecilóide que andou citando aqui, que no sábado, lá na Nova Terra, nós vamos guardar o sábado, aí cita Isaías 66 para mim. Os imbecilóides estão citando aqui Isaías 66 para dizer que na Nova Terra nós vamos guardar o sábado. Esses imbecilóides se esquecem de um pequeno detalhe, só um detalhezinho pequeno, que quando nós estivermos nessa terra renovada, aqui, quem estará conosco aqui? Jesus, o nosso Salvador, Redentor, morará conosco, e Deus Pai também habitará conosco. Deus Pai habitará conosco. O Espírito Santo é um mistério, a Bíblia silencia sobre isso, então a gente deve calar. Mas a Bíblia fala, Jesus vai estar conosco, e Deus Pai vai estar conosco. E onde Deus está, ou adventista do sétimo dia, entenda uma coisa, onde Deus está, não há tempo. O que há é eternidade. O sábado existirá como eternidade, não como dia semanal. Não como dia semanal. Isso deixará de existir, contagem de tempo deixará de existir, o Cronos deixará de existir, porque nós estaremos, e agora de modo definitivo, inseridos numa dimensão atemporal, porque Deus vai estar conosco, e onde Deus está, não pode haver tempo. Tempo, será que é muito difícil aceitar isso? Para adventista do sétimo dia, porque a cabeça deles, o cérebro de muitos deles é desse tamanho. Desse tamanhozinho aqui, cérebro de feijão. É assim que é. Então veja, eu quero citar aqui Hebreus capítulo 4, para terminar, porque o assunto ainda demandaria muitas discussões. Aqui, no livro de Hebreus, de um modo geral, Cristo é evocado como superior a Moisés. O sacerdócio de Cristo é evocado como superior ao sacerdócio de Arão. Porque o sacerdócio de Cristo aqui é conforme não o sacerdócio aarônico, mas o sacerdócio melquisedequiano. Cristo é superior. Aqui no livro de Hebreus nós vemos isso. Aqui no livro de Hebreus, então, o autor, a carta de Hebreus, nos diz o seguinte, que quando o povo foi tirado lá do do Egito, por ocasião do êxodo, eu digo quando o povo foi tirado, porque o povo foi realmente tirado por Deus. Porque se Deus não vai lá e não tira o seu povo, da forma como ele fez, o povo morreria lá. Isso aí é uma parábola do que é a salvação. Se Deus não vem até nós e nos tira do nosso Egito espiritual, morremos lá no Egito, escravos do pecado. Então veja, quando Deus tira o povo lá do Egito e o traz para o deserto, é óbvio que Deus não queria que o povo perecesse ali no deserto. O seu objetivo era fazer com que o povo fosse para Canaã, tomasse posse de Canaã. E Canaã, aqui do ponto de vista terreno, era um sábado. É isso que a adventista não entende. A adventista não entende isso. Houve um sábado lá no Éden. Houve uma era sabática no Éden, era de perfeição. Essa era a humanidade perdeu. Deus então conduz agora o seu povo eleito para um outro sábado, Canaã terrestre. Tomem posse de Canaã terrestre. É uma terra que eu separei para vocês, tomem posse dela. Creiam que eu posso lhes dar essa terra. Não tenham medo, sejam fortes, corajosos, mas não. Aí 10 dos espias voltaram tremendo nos dentes porque viram lá gigante, viram um povo mais fortemente armado, um povo ali... um povo capaz de fazer guerra, de fazer frente contra eles e os vencer. Somente 2 creram nas promessas de Deus, e vocês sabem quem são os 2. Então, o autor de Hebreus evoca essa história, evoca essa experiência, para dizer o seguinte, olha,
Muitos desobedeceram a ordem de Deus de entrar e tomar posse da terra. Portanto, Deus destruiu toda uma geração ali mesmo no deserto. A geração não eleita. Nenhum desses que foram destruídos ali por Deus, condenados por Deus ali no deserto, nenhum desses que foram condenados, não estou falando mortos não, estou falando condenados, é porque não eram eleitos de Deus. É porque faziam parte daquele misto de gente que se aproveitou da ocasião para se dar bem às custas do povo de Deus. Se dar bem às custas do próprio Deus. Então, o autor de Hebreus cita essa questão da desobediência do povo quanto a entrar, não entrar na terra de Canaã, né? Ter medo, não ter coragem de assumir o mandato de Deus de entrar na terra. Desobedeceram a Deus, se rebelaram contra Moisés, contra a liderança de Moisés, e por conta disso se rebelaram contra a liderança do próprio Deus. Então, o autor de Hebreus evoca esta experiência e diz o seguinte: temamos, capítulo 4, 1 em diante, temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Olha, tenham cuidado, porque existem lobos devoradores aqui no nosso meio, no meio do povo hebreu, do povo judeu, com enganos, com sofismas. Tenham cuidado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Eles quem? O povo lá no deserto. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então vejam, aqueles que ouviram essa palavra de Deus, concedendo-lhes o descanso, não creram em Deus. Não creram em Deus. Rebelaram-se contra ele. E Deus, então, jurou que eles não botariam os pés na terra de Canaã. Não entrariam no seu descanso. Não entrariam no seu Shabá. Porque Canaã, a posse de Canaã, era uma espécie de Shabá. Aí o autor de Hebreus diz aqui no verso 3, Hebreus capítulo 4, verso 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Que descanso é esse? Seria a guarda do sétimo dia? Inclusive o autor faz referência aqui, ó. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. As obras tinham sido concluídas, né? Desde a fundação do mundo. Nós citamos isso aqui no primeiro estudo bíblico, né? Falando que Deus deu o sábado para a humanidade lá no Éden, depois que ele terminou tudo, como evidência de que ele inaugurara uma dimensão sabática, uma era de descanso, que foi perdida por conta da desobediência lá no Éden. Porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia, descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Uma referência ao povo lá do deserto. Então, o autor de Hebreus faz uma comparação entre o que havia acontecido no deserto com o que estava acontecendo agora, lá no tempo dos hebreus. O que estava acontecendo no tempo dos hebreus. Porque alguns judeus vieram com a ideia de que os judeus convertidos, eles deveriam agora voltar a sacrificar animaizinhos para obter o favor de Deus, para ganharem o favor de Deus, para adquirirem méritos diante de Deus. Ou seja, fazendo isso, eles estavam manifestando o quê? A descrença. Não estavam manifestando fé na palavra de Deus, que diz o seguinte, que o Senhor morreu na cruz, e por conta da obra que o Senhor fez na cruz, todos os pecados do seu povo foram pagos ali, e o povo havia sido purificado dos seus pecados, e que agora Cristo estava ao lado de Deus, ao lado do trono celestial ali, representando o seu povo, intercedendo por seu povo. Então tudo isso estava sendo desconsiderado.
Não, nós temos que voltar a sacrificar animais para ganhar o favor de Deus. Essa história de fé na graça aí não está com nada, não. Eu já ouvi isso dentro da igreja adventista. Um irmão dentro da igreja adventista uma vez disse o seguinte: esse negócio de graça é para palhaço. Ai, meu Deus. Verso 6. Visto, portanto, que resta entrar em alguns nele o quê? Descanso. E que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para quem? Para quem que resta um repouso? Um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Olha aqui, quando eu entro no descanso de Deus, eu descanso das minhas obras, assim como Deus descansou das suas. Isso quer dizer que eu, pela fé, no que Cristo fez lá no Calvário, eu ouço a voz do Espírito Santo falar comigo que dia? Hoje, agora, nesse exato instante. E porque o Espírito vem até mim, me convencendo do meu pecado, persuadindo-me de que sou pecador, convencendo-me de que Deus, o meu Criador, é o meu Salvador e me dando vida, eu não resisto. Eu não resisto à voz desse Espírito Santo. E quando eu creio nesse Espírito Santo maravilhoso que vem até mim com o poder de Deus e me convence, me persuade, gera vida espiritual em mim, me dá fé, me dá arrependimento para que eu possa arrepender dos meus pecados. Então eu creio. Aí eu creio. Então veja, qual é o dia que Deus estabeleceu aqui? Qual é o dia que Deus está estabelecendo? Deus está estabelecendo, segundo a palavra dele, um novo dia. Hoje. Esse é o tempo do povo de Deus. Do verdadeiro povo de Deus. O tempo do verdadeiro povo de Deus não é o sétimo dia, hoje. É hoje. É o hoje. É o agora. É hoje. Não é no sétimo dia. É o hoje, é o agora. Quando nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Descanso de quem? De Deus. Quem é que entra no descanso de Deus, nesse descanso que eu estou falando sobre ele aqui? Nós, os que cremos. Esse descanso, ele nos foi concebido lá na cruz de Cristo. Estamos habitando hoje, como cristãos, como crentes, filhos de Deus, de novo numa dimensão sabática, espiritual, mas sabática. Estamos no descanso de Deus, graças ao que Cristo fez na cruz. Não pesa sobre nós a obrigação de guardar o sétimo dia da semana para sermos salvos. Não pesa sobre nós. Depois nós voltaremos a tratar de modo bem rápido sobre a questão do sábado, quando falarmos de um modo mais preciso sobre Apocalipse 13. Porque o adventista do sétimo dia crê que a guarda do sábado será uma espécie de selo. E quem não guardar o sábado dentro da igreja adventista do sétimo dia não será selado. Quem não for selado não será salvo. Logo, para o adventista do sétimo dia, guardar o sábado é uma questão de vida ou morte, é uma questão de vida eterna, como diz Ellen White em Terceiro Testemunhos Seletos, página 23. Então nós voltaremos a falar sobre esse assunto. Que Deus abençoe a todos, que Deus te dê luz e abra o seu entendimento, em nome de Jesus. Amém.